Continuando essa nossa série de meditações, né, sobre alguns personagens da Sagrada Escritura, sabe, essa série dos desconhecidos, queria falar de outro homem que acho que é desconhecido para todo mundo. O nome dele é Irã, ou Irão. Algumas traduções aparecem com H, né? Irã, não é Irã tipo Iraque, Iraque. Mas ele era rei de Tiro, não da competição de tiro, não é que ele era o rei de faroeste, pistoleiro, mas Tiro, como se sabe, é uma cidade que fica lá no litoral do Mediterrâneo, no atual Líbano. Então, até é citado no Evangelho, né, Tiro e Sidônia, né, que são a região próxima, que é a Fenícia. E ele era o rei, na época, rei de Tiro, dessa região da Fenícia, na época que Davi se tornou rei de Judá e de Israel. E ele fala assim a Sagrada Escritura, que ele foi amigo de Davi. E ajudou a que Davi construísse a sua casa. Quando Davi estabeleceu a sede do reinado em Jerusalém, ele construiu o Palácio Real e o Irã ajudou nessa construção. Tá certo, falamos que ele é amigo de Davi, mas pode ser que no início a amizade tenha surgido por medo, né? Viu que o Davi estava ganhando poder, uniu Israel e Judá, era inteligente, um homem resolvido, os exércitos vencendo povos inimigos. Ele falou, peraí, deixa eu resolver aqui, ficar amigo do Davi para não ter problema de guerra com ele. E também ter algum interesse comercial entre os países, entre a Fenícia e Israel. Como se sabe, né, muitas pessoas sabem, o Líbano, né, e especialmente naquela época, é um lugar da melhor madeira que tinha para construção. Os cedros do Líbano são famosos. Né? E naquela época era o melhor do mundo, não tem nada que se comparava ao material, às florestas, aos cedros, à madeira que existia no Líbano. E também por isso foram surgindo muitos artesãos, né, gente que trabalhava a madeira como ninguém, né, verdadeiros artistas, né, que estavam lá no povo que era governado pelo Irã. Então, diz assim, por exemplo, no segundo livro de Samuel, na Sagrada Escritura, lá no Antigo Testamento. Davi estabeleceu-se na fortaleza e chamou a cidade de Davi, a cidade de Jerusalém. Cercou-a de muralhas desde Milo e construiu no interior. Davi ia se fortificando e o Senhor, Deus dos exércitos, estava com ele. E aí diz, o rei de Tiro, Irã, mandou-lhe mensageiros com madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros para construir-lhe um palácio. Então ele já começou a fazer relações comerciais, né, com o Davi. Depois o tempo passou, muitos anos, continuaram amigos, todo o reinado do Davi, né, com colaborações comerciais. E depois passou o tempo, morreu Davi, Salomão foi ungido rei de Israel. E fala já agora, primeiro livro dos Reis, capítulo 5, quem quiser ler depois com calma. Fala assim, quando Irã, rei de Tiro, soube que Salomão fora ungido rei em lugar de seu pai, enviou-lhe os seus servos, pois Irã fora sempre amigo de Davi. Então ele foi avisar, falou, avisa o Salomão que eu sou super amigo do pai dele, que morreu. Salomão, do seu lado, mandou a Irã a mensagem seguinte, sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar um templo em nome do Senhor seu Deus, por causa das guerras que teve de sustentar até o dia em que o Senhor pôs os seus inimigos sob a planta dos seus pés. Agora, porém, o Senhor deu-me paz de todos os lados, não há mais inimigos nem calamidades. Por isso, penso em edificar um templo em nome do Senhor meu Deus. Davi já tinha até preparado tudo, comprado já muito material. Mas o Salomão falou para o Irã, eu quero construir agora o templo de Deus. O famoso templo de Israel, o templo que Salomão construiu. Então ele fala, dá ordem, pois, aos teus servos que me cortem cedros do Líbano,
Meus operários trabalharão com os teus, e pagareis a estes o salário que pedires, pois sabes que não há ninguém entre nós que saiba cortar árvores como os sidônios. Vocês são demais, né? Vocês são top. E de fato, então mandou um monte de gente, um monte de madeira, e construiu com grande suntuosidade o templo de Salomão, né? O templo de Deus em Jerusalém. E então fala que ele recebeu a mensagem de Salomão: recebi a tua mensagem, farei o que desejas acerca das madeiras, do cedro, de cipreste, meus servos descerão do Líbano até o mar. E foi explicando tudo como ia ser feito, e no final ele louvou o Deus de Israel, mesmo sem ser do povo de Israel, da religião dos judeus. Ele elogiou, né, a grandiosidade do templo, a sabedoria de Salomão, e falam então que o Senhor tinha dado sabedoria a Salomão, conforme prometera, e houve paz entre Irã e Salomão, e fizeram aliança entre si. Então essa é a história do Irã. Tem um momento mais difícil do relacionamento entre eles, é que fala que quando passados 20 anos, Salomão acabou de construir os 2 edifícios, o templo do Senhor e o palácio real. 20 anos demorou essa construção. Imagina, ele já era amigo há muito tempo, né? Já uns 30 anos com o Davi, mais uns 20 anos com Salomão, amigo de longa data. Né? Depois de tendo passado esses 20 anos, tendo-lhe Irã, rei de Tiro, fornecido madeira de cedro e de cipreste, e também ouro, o quanto ele quis, Salomão deu a Irã 20 cidades da Galileia. Então, deu de presente, falou, para você, 20 cidades, Irã. Irã veio então de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe tinha dado, mas não lhe agradaram. Deu uns muquifinhos lá pro Irã, né? O Salomão, sei lá, né, o que passou pela cabeça dele. Acho que era cidade, sei lá, do interior que não servia para nada, né? Ele talvez quisesse cidades mais bem estratégicas, assim, mais do litoral, para favorecer o comércio lá de Tiro. E nada, deu porcaria só. Então fala que depois disso, então, Irã disse: que cidades são estas que me destes, meu irmão? Termina por aí. Outro livro, o livro das Crônicas, vai falar que ele devolveu as cidades. Falou: Salomão, pode ficar, está tudo bem entre nós, vamos continuar amigo. Continuaram fazendo relações comerciais, foram até mais para a África, lá para trazer ouro. Bom, continuou a amizade, apesar dessa pisada na bola que o Salomão deu com ele. Bom, essa é a história do Irã. Mas a ideia da meditação é que seja oração, né? Seja conversa com Deus. O que eu posso tirar para a minha vida espiritual, para o meu momento atual, dessa história desse rei de Tiro, de 3.000 anos atrás? Então, podíamos meditar sobre a amizade dele, que acho que tem umas coisas interessantes para considerar. Primeiro, é que ele começa as 2 amizades, com Davi e com Salomão. Ele toma a iniciativa. Ele escreve para Davi, fala, eu estou disposto a te ajudar. Depois escreve para o Salomão, fala, eu fui sempre amigo do teu pai. Então, isso é uma coisa que para a gente pensar, né? Eu começo amizades também, novas. Ou às vezes tem uma pessoa desconhecida, eu falei, nem vou chegar, nem sei, não tem nada a ver com ele. Ou eu procuro saber quem é. Sei lá, num novo ambiente de trabalho que eu esteja, aparece uma nova pessoa. Eu procuro conhecer, me aproximar dos outros. Estabelecer relações amistosas. Depois, outra coisa é que ele investe, né, dinheiro, tempo, ideias para como construir o templo, como fazer o palácio real. Para a amizade, é preciso que a gente se gaste também. E gaste, às vezes, dinheiro com os amigos, gaste tempo com os amigos, gaste ideias, pensar, né, em coisas, falar, como é que eu posso ajudar mais esse cara aqui, ou essa menina, ou essa pessoa, esse parente que é meu amigo. Então, queria que nós meditássemos nisso agora, né, conversando com o Senhor, dessemos uma parada para pensar, né, Senhor, como que eu estou vivendo as minhas amizades? Nesse tempo especial que nós estamos vivendo, né, de pandemia,
de isolamento, que graças a Deus acho que a coisa está acabando já, né? Vamos voltando à normalidade. Né? Mas como é que eu cuidei das amizades ao longo desse tempo? Porque acho que dava para ter contato com outras pessoas, escrevendo para um, fazendo uma live com outro. Como que eu vou reiniciar as minhas amizades depois que acabar esse tempo, que eu puder encontrar com as pessoas? Como é que eu vou fazer? Mas, Senhor, será que eu não tenho que pensar um pouco? Né? Ver o que eu tenho que fazer, né? Como é que eu posso melhorar o meu relacionamento com os outros? Então essa é uma primeira lição que nos dá esse Irã. Volto a dizer, por mais que tivesse um interesse econômico, um interesse de que Davi não fizesse guerra, nem Salomão guerra com ele, pode ter isso por trás, mas tomou iniciativa na amizade. Eu tomo iniciativa nas minhas amizades e me gasto, me sacrifico por elas. Depois, o Irã. Não o Irã país, volto a dizer, o Irã. Você fala assim, o Irã parece o Irã país. Irã com H. O Irã rei de Tiro. Acho que deve ter um pouco de orgulho da capacidade do povo dele, né? Das madeiras que tem no país, que não tem igual. Fala, é a melhor madeira do mundo, eu que tenho, e os melhores artífices de trabalho em madeira do mundo sou eu que tenho. Mas ele põe isso a serviço de Israel, a serviço de Salomão e de Davi, a serviço do templo, para construir o templo. Então, as coisas boas dele, ele põe a serviço dos outros. Tudo bem que ganhando também, né? Pagaram para ele. Mas procuremos nós, né, conversando com o Senhor, falar, Senhor, você me deu algumas qualidades também. Cada um de nós tem qualidade. A gente pode pensar, não tenho dom nenhum, não tenho qualidade nenhuma, sou miserável, pecador, não sei fazer nada. Alguma coisa a gente tem, especial, talvez mais do que qualquer outro. Sei lá, algum dom de simpatia. Tem gente que tem uma simpatia meio natural, né, que todo mundo gosta dele. Ele não faz esforço e todo mundo gosta. Todo mundo acha legal. Então, não posso usar minha simpatia para fazer o bem para os outros, para aproximar as pessoas de Deus? Um dom de inteligência. Tem gente que já nasceu super inteligente, tem uma facilidade para entender as coisas que dá até inveja. Se eu tenho essa inteligência, não tenho que negar, não tenho inteligência, não tenho simpatia, não tenho... A gente tem. Talvez não por mérito nosso, mas por dom de Deus. Mas é preciso usar isso daí e colocar a serviço das pessoas. Outra característica do Irã. Ele louva o Deus de Israel, mesmo sem ser judeu. Reconhece a grandeza do Salomão, do Davi, mesmo sem ser do seu... E não é que ele se converteu e no final fala, e terminou se convertendo ao Deus de Israel, a Yahvé. Não termina assim a história, continuou lá da religião fenícia dele. Mas é que na amizade a gente não precisa concordar com tudo. Eu posso ter amigos de outras religiões, de outros pensamentos políticos, de ideias que eu acho que eu sou totalmente contrário. O São José Maria, né, o nosso padre, ele tem no livro Em Sulco, ele fala, tem os pontos de meditação e tem um capítulo inteiro sobre amizade. E é super legal de ler, meditar, né? Aconselho procurar depois isso daí para ir lendo os pontos lá com calma. E num desses pontos ele fala assim, a verdadeira amizade implica também um esforço cordial, esforço do coração, por compreender as convicções dos nossos amigos, mesmo que não cheguemos a partilhar nem a aceitá-las. Sei lá, se eu tenho um amigo que é ateu, acho que ele está errado, né? Porque Deus existe. Mas não é por isso que eu vou deixar de ser amigo dele. E às vezes acontece que por opiniões políticas as pessoas brigam. Não é? Eu tenho uns amigos, por exemplo, que fizeram física comigo. A gente tem um grupo do WhatsApp. E as opiniões políticas de alguns eu acho uma barbaridade. O filho falou, que loucura, mas que absurdo. E dá vontade de responder, mas eu falo, calma, eu não vou brigar com esse cara por causa de nenhum político. Eu sou amigo dele e eu sei que ele é ateu. Ser ateu é pior do que qualquer posição política. Então, tudo bem, né? Eu sou amigo dele,
mesmo ele pensando assim, ou pensando assado, ou tendo... porque é meu amigo. A gente não deveria ser, né? Sempre falava, vou tentar aceitar, né, as situações, o modo de ser, o modo de pensar. Não é que eu tenho que concordar com aquilo. Não é que o Irã concordou, falou, se converteu para o Deus de Israel. Não. Mas louvou, respeitou. Outra coisa para a gente pensar, né? Desse homem. Depois tem outra característica dele, é que ele consegue superar a dificuldade. Essa dificuldade concreta que apareceu, né? Do Salomão passar a perna nele. 20 cidades, pô, que show, foi ver? Bomba para o presente que deu. Ele fala, como é que você fez isso comigo, meu irmão? Por que você foi fazer desse jeito? E diz lá o livro das crônicas que devolveu a cidade. Falando, não quero mais saber. Mas continua a história. E eles continuam fazendo negociações, se encontram. Então, é um homem que sabe, apareceu um problema, tá bom, tudo bem. Foi um problema, falei para o meu amigo aqui que foi um problema, uma situação, mas perdoou, resolveu e a vida que segue. Então vamos pensar agora, né, na nossa oração, nos nossos amigos que talvez nos ofenderam, né? Fizeram alguma coisa de errado, né? Fizeram na bola. Não posso perdoar, né? Tudo bem, o cara fez um negócio que eu não gostei mesmo, mas é a chance de... Vou voltar a falar com ele, mas por que eu fiquei tão longe assim? Às vezes algum que se afastou, mesmo nessa época, né, de isolamento, ele se isolou mesmo, não fala mais, não quer falar, escrevo para ele, não responde, não quero saber. Não. Apareceu uma dificuldade, o Senhor me dá graça para conseguir superar a dificuldade. Com a sua graça, Senhor, com a sua ajuda, eu posso voltar a ser amigo dele, posso perdoar, posso esquecer. Algo para pensar, né, se nós não poderíamos voltar a procurar amigos de outras épocas, né? De amigos que parece que deixaram de ser amigos. Mais uma coisa do Irã que a gente pode pensar é que ele usou o material que ele tinha, as coisas boas do país dele, as qualidades, e usou a amizade que ele tinha, através da amizade com Davi e com Salomão, ele fez um templo para Deus. Com coisas materiais e com amizade, fez um templo para Deus. Ele serve o Deus de Israel graças à amizade que ele tem com Davi e com Salomão. Isso é uma coisa que a gente pode pensar num sentido espiritual também, né? Que a gente serve a Deus tendo amigos, vivendo a caridade com os amigos. Não é? A amizade é caridade com os outros. É se doar. O amigo se doa ao amigo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu amigo, fala Jesus. Né? A amizade é caridade. E a caridade é santidade. Né? É a plenitude da caridade, é a santidade. Quem ama o próximo, ama a Deus. Então tem um ponto também nesse capítulo de Sulco sobre amizade, que o nosso padre fala assim, cumpres um plano de vida exigente, madrugas, fazes oração, frequentas os sacramentos, trabalhas ou estudas muito, és sóbrio, mortificas-te, mas notas que te falta alguma coisa. Então pode ser a nossa vida, né? Faço muita coisa, faço oração, faço penitência, faço jejum, faço um monte de coisa, frequento os sacramentos. Leva ao teu diálogo com Deus esta consideração, uma vez que a santidade, a luta por alcançá-la, é a plenitude da caridade, tens que revisar o teu amor a Deus e por ele aos outros. Talvez descubras, então, escondidos na tua alma, grandes defeitos, contra os quais nem sequer lutavas. Não és bom filho, bom irmão, bom companheiro, bom colega. Não sei lá, trato mal meus pais, trato mal meus amigos, meus irmãos, os colegas de trabalho, de estudo. E como amas desordenadamente a tua santidade, és invejoso. Sacrificas-te em muitos detalhes pessoais. Por isso estás apegado ao teu eu, à tua pessoa, e no fundo não vives para Deus, nem para os outros, só para ti.
Forte isso daqui, né, de pensar, né? Que a gente pode estar muito tempo lutando pela santidade, mas pensando em nós, né? Em fazer mais oração, fazer mais penitência, mais jejum, pregar mais e sei lá, correr mais de um lado para o outro e fazer e receber mais sacramentos. E esquecemos disso daqui, que a santidade é a plenitude da caridade. Então foi o que fez o Irã, através da amizade, acabou servindo Deus de Israel, construindo o templo para ele. E a última coisa que queria falar assim, sobre outra característica do Irã é que a amizade dele é longa, né? Porque ele ficou, desde que o Davi foi escolhido rei lá, e Davi ficou 40 anos sendo rei de Israel. E depois fala que ele, quando subiu ao trono Salomão, ele falou, sou amigo do teu pai. E aí quando ele recebeu a cidade, fazia 20 anos que estava ajudando já. Então você fala, cara, 60 anos de amizade, quantos anos tinha esse Irã? Tá certo que na Bíblia os números, às vezes pode ter alguma coisa simbólica, mas de qualquer forma, se é amigo do pai e amigo do filho, são muitos anos, né, de amizade. E o Irã teve isso. Fala, eu mantenho minhas amizades ou desisto? Tenho amigos de muitos anos? 60 anos, não é difícil, né? Mas de muitos anos já. Uma vez, contei talvez alguma outra vez, alguma outra meditação isso, mas depois de me ordenar padre, passei um tempinho na Espanha, treinando lá a vida de padre, e aí estava num convívio, e aí falaram, convidamos um padre aí, o Dom Manuel, para vir contar umas coisas para nós. Eu nunca tinha ouvido falar desse tal Dom Manuel, e era um padre a mais, né? Tinha um monte de padres lá, né? Alguns vinham e falavam, eu conheci o São José Maria. Você fala, pô, legal, né? Legal ver alguém que conheceu o São José Maria. Mas morando lá, vários anos em Roma e depois na Espanha, tinha 2.000 pessoas que conviveram com ele. Então, eu convivi com ele. Tá bom, beleza. Eu convivi com ele, tá, beleza. Aí, tem alguns que contavam coisas muito boas, porque conviveram muito tempo junto. Outros viram mais superficialmente. E aí eu já estava cansado de ouvir histórias. E aí chegou esse Dom Manuel e falou, bom, eu vim contar para vocês. E falava baixinho, tem muita empolgação. Falei, cara, hoje vai ser duro, viu? Eu vou falar sobre a Consuelo, a Consuelito, que era uma mulher que ele tinha conhecido. Falei, cara, o que ele vai falar dessa Consuelito, velho? Então, a Consuelito, ele falou, era filha do cônsul. Não por isso chamava Consuelito, é só coincidência de nome, né? Mas a Consuelito era filha do cônsul de Honduras, que era o cônsul lá de Honduras na Espanha na época da Guerra Civil Espanhola. E o nosso padre, durante a Guerra Civil Espanhola, que tinha uma grande perseguição à igreja, ele teve que ficar refugiado num lugar, no outro, e ficou uns 4, 5 meses escondido com outras pessoas da obra e mais um monte de gente, dentro do consulado de Honduras. Uma espécie de pandemia lá que teve também, assim. Ele ficou mais confinamento do que a gente, acho. Fechado dentro de casa lá, assim, uns 5 meses. E lá ele conheceu o cônsul de Honduras e a família dele e a filha, que devia ser pequenininha na época. E então esse padre aí falou, eu conheci, depois de mais velha já, fiquei muito amigo da menina que conheceu o nosso padre. Eu falei, cara, o que ele tem para contar? Ele falou, conheci a menininha que conheceu o nosso padre por 5 meses lá em 1937. Beleza, acabou a história. Parecia assim, né? Aí ele falou, então, e aí ela foi me contando umas coisas da amizade do nosso padre São José Maria com o cônsul, né, com o pai dela, com a mãe, com a família. Ele saiu, quando ele conseguiu sair da delegação de Honduras, lá do consulado, fugir para a parte da Espanha que não tinha guerra. Logo que ele passou, ele escreveu para eles agradecendo por ter ficado lá. Depois passou mais um mês, escreveu outra carta. Depois passou, na década de 30, isso aí foi, depois na década de 40, ele escreveu não sei o quê, depois ele se encontrou outra vez, e depois ele, quando estava morrendo o cônsul, ele foi lá, atendeu.
E depois em 45, depois foi não sei o quê, depois ele mudou para Roma, aí em Roma ele continuou escrevendo para ele, aí eles iam visitar em Roma. Eu falei, como assim, cara? Eu pensei que fosse um negócio lá que as biografias falam que eles tiveram contato, se conheceram em 37. Mas a amizade durou a vida inteira com a família toda. Parece que quem fez o casamento dessa Consuelito foi Dom Álvaro. E o nosso padre falou para ele, Álvaro, vai lá, faz o casamento, celebra o casamento da Consuelito. Porque era família super amigos, então vai lá, sabe? Cara, então já a Consuelito já começou a ficar um pouco mais importante, né? A história aí, né? Ele fala, cara, Dom Álvaro, o Beato, fez o casamento dela, dá uma certa moral para a mulher. Né? Mas, e eram muitas coisas que ele foi contando de como a amizade durou desde 37 até a morte do nosso padre, depois continuava ainda, né, com Dom Álvaro, sabe, uma coisa de anos, 50 anos lá que continuavam amigos. E esse homem tinha conhecido a Consuelito muito, então conversou, atendia ela e tal, então sabia todas essas histórias, foi contando um monte de coisa super legal. Até uma coisa mais espiritual, mais sobrenatural. E falou que um dia ela estava andando numa rua em Madrid. Essa mulher já era mais velha, já era senhora. E estava andando e de repente viu o nosso padre voando, assim. Meio como que teve uma visão dele. Ele estava vivo, o nosso padre, né? E viu ele sobre os carros. E ela achou tão estranho aquele negócio, entrou numa igreja e foi pedir para celebrar uma missa pelo Monsenhor Escrivá. Porque quando ela sonhava com alguém, ela falava, vou oferecer uma missa por tal pessoa, né? Vou falar para rezar aqui a missa. E aí chegou lá na igreja e falou, queria rezar uma missa aí para o Monsenhor Escrivá de Balaguer. E aí o padre que ouviu o negócio falou, a senhora já está sabendo que ele morreu? Ela falou, não sabia de nada. Fazia acho que 1 hora que tinha morrido o nosso padre, mais ou menos. Né? Tinha acabado de chegar a notícia e o nosso padre apareceu lá para ela. Então tem umas coisas meio místicas assim também. Bom, mas é isso. O que eu queria que ficasse marcado é que a amizade é duradoura, do Irã é duradoura, do nosso padre é duradoura. Eu tenho amigos assim, mantenho as minhas amizades. E última coisa, para terminar. Davi e Salomão, como se sabe, são também figuras de Cristo. São os antepassados de nosso Senhor. Ele vem, né? Davi gerou Salomão, Salomão gerou Roboão, e assim vai indo e até que chega em Jesus Cristo. O Davi queria construir um templo e Deus falou, não, é o teu filho, através do profeta, falou, teu filho é que vai construir o templo e é um templo eterno. E ele entendeu na época que era o Salomão, filho dele, que ia construir o super templo. Mas estava falando do próprio Jesus Cristo, que construiu um templo eterno, o próprio Cristo é o templo. Então podíamos pensar, o Irã foi amigo, foi próximo e serviu Cristo. Naquelas figuras que tinham no Antigo Testamento, Davi e Salomão. Deu o melhor dele para aqueles que representavam Jesus. Então, a amizade com os outros surge, sobretudo, de uma amizade, em primeiro lugar, com Cristo. Isso é o que eu queria que a gente meditasse. Amizade com Cristo. Amizade com todos, todas essas características, né, de se sacrificar, de ser duradoura, né, de procurar, dar início à amizade, de se gastar pelo amigo. Tudo fazer primeiro com Cristo, nosso Senhor. Mesmo quando ele faça coisas que a gente não entende. Por que fizeste isso comigo, meu irmão? Como fez o Irã com o Salomão lá com as cidades. Né? Por que fizeste isso? Jesus, por que tem esse sofrimento? Por que essa doença? Por que esse problema? Por que... Mas a amizade com Cristo continua e vai se fortalecendo. Vamos terminando na nossa oração, preparando-nos para a bênção com o Santíssimo, pedindo ao Senhor e pedindo através da intercessão de Nossa Senhora, que celebramos essa grande festa dela amanhã, da Assunção de Santa Maria, e que nós sejamos verdadeiramente amigos de Cristo primeiro, para ser amigos de todas as pessoas. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.